Como eu estava dizendo, então, o Estado Novo foi criado em 1937, né, imposto pelo Getúlio Vargas. Havia toda uma polarização política que eu discuto melhor, como eu disse nesse vídeo anterior, mas para você não precisar esperar chegar lá no vídeo anterior, né, não vou fazer isso com vocês, eu vou dar aqui umas linhas gerais para vocês pegarem o fio da meada. Desde a década de 30, que o mundo vivia uma crise muito profunda, né? Resultado, inclusive, da crise de 29. E houve uma polarização política. Por exemplo, em 33, Hitler chegou ao poder, Mussolini estava no poder na Itália desde 22, ou seja, o chamado nazifascismo. E isso em toda a Europa. Por exemplo, em 39, o Francisco Franco, de orientação fascista, chegou ao poder na Espanha depois de uma sangrenta guerra civil. Enfim, o mundo vivia, como disse, essa realidade de uma polarização política entre a extrema-direita. Havia também, para o mundo capitalista, o fantasma do comunismo, que era a União Soviética. E aí, no Brasil, em 1935, houve a chamada intentona comunista, ou seja, um levante comunista para tentar tomar o poder. Era um grupo pequeno, reduzido, com pouca chance de sucesso. Tudo indica que o Getúlio sabia que haveria, mas deixou acontecer justamente para justificar um Estado autoritário. Em 1937, ele instaurou o Estado Novo, que tinha uma orientação também fascista, né? Uma orientação, sempre lembrando, pessoal, não dá para dizer, cada país tem sua realidade, não dá para dizer que era um país fascista, por exemplo, da Alemanha ou da Itália, mas é um regime autoritário, extinguiu os partidos, instituiu a censura, prendeu opositores, então teve esse perfil autoritário. E, como eu estava dizendo no começo, esses governos autoritários, eles vão apelar, né, sempre para esse nacionalismo. Inclusive, eu trouxe essa imagem para reforçar o que eu estou dizendo, né? Então, vocês estão vendo aí a imagem do Getúlio, sempre em destaque, e as crianças todas, cada uma com a bandeirinha do Brasil. Então, como eu disse, esse apelo, porque é óbvio, pessoal, que ninguém vai ser contra a pátria. Então, por isso que eu falo que é um discurso simples e que pega, né? Quer dizer, a ideia de que a oposição está contra o Brasil, isso é muito discutível, não é? Não é porque a oposição ao Getúlio que está se opondo ao Brasil. Quer dizer, esses ditadores gostam de falar em nome do país, como se eles fossem eles sim os nacionalistas, os outros não são, não é? Então, o Getúlio Vargas fez como um apelo bastante sistemático do nacionalismo, nas suas aparições, nos seus eventos, que era um traço da extrema-direita. Só que, no caso, né, que nós estamos discutindo aqui, por isso que eu falei para vocês que no vídeo eu abordei a Carmen Miranda, isso também vai ficar bastante claro, vai lá e dá uma olhadinha, mas, repito aqui, não vou deixar você desamparado aí nesse sentido, vou dar aqui umas linhas gerais para você não se perder. Nós, por uma série de razões geopolíticas, históricas, temos uma relação muito próxima com os Estados Unidos. E eu acho que você sabe disso, os Estados Unidos entrou na guerra contra a Alemanha nazista, contra a Itália fascista. E aí criou uma situação muito paradoxal para o Vargas, né? Como ter um governo de orientação fascista e se aliar, no caso dos Estados Unidos, como foi o caso, entrar na guerra, inclusive, contra esses países. Isso vai gerar uma série de problemas para o Vargas. Mas para a gente não fugir do assunto fundamental, eu queria comentar com vocês que nesse namoro, né, quer dizer, os Estados Unidos tentando atrair o Brasil para a área de influência dos Estados Unidos e afastá-lo da orientação alemã, houve toda uma produção da Disney, e aí nós vamos ter uma série de filmes que, inclusive, foram estrelados pela Aurora Miranda, que era a irmã da Carmen Miranda, e essa aproximação, então, da Disney, ou leia-se, aproximação com os Estados Unidos, gerou uma série de produções de filmes, e o destaque, já que nós estamos falando aqui de música, principalmente,
foram as trilhas sonoras de Ari Barroso. Então, aqui nós entramos para valer na questão da música de exaltação. Tanto é que o samba desse período é chamado de samba exaltação, literalmente. A ideia de exaltar as qualidades do Brasil.